Posso fazer uma interpretação injusta, talvez, do que você está contando? Claro. É obviamente totalmente absurdo o que eu posso estar falando. Se eu estiver falando merda, foda-se. Mas olha que interessante, a graduação ficava nos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos na época eram muito mais voltados ao processo ativo de morte, terminalidade e tal. Eu imagino, previamente, vamos ter que receber a graduação. Eles vão atender aonde? Hoje nós temos uma visão sobre cuidados paliativos muito diferente que nós tínhamos há 10 anos, a gente está falando de 12 anos atrás. Não, deixa o pessoal que está aprendendo lá cuidado paliativo, o paciente que já está na terminalidade. Cara, isso mostra uma época, isso pode ser um sinal de uma época onde o cuidado paliativo, de fato, ele era atribuído ao que tanto o pessoal do cuidados paliativos tenta desmistificar hoje. Que era terminalidade, morte. Não, o pessoal tá aprendendo, põe lá, o pessoal ali, tá tudo certo, o paciente tá só no conforto, tá só com a sedação. Hoje não, pô, cuidado paliativo é um negócio gigantesco, como você falou, no próprio diagnóstico. A gente discutiu muito com o Dani aqui quando ele veio. É porque muda o time de atuação, né? Muda. É uma chave, cara. Porque A Janete fala muito bem sobre isso, adoro a Janete. Porque você fazer cuidado paliativo só no fim do caminho, realmente é isso ali, né? Agora, quando você... Vou até usar um termo aqui para puxar ao meu lado, vou fazer um cuidado paliativo precoce, que é muito antes... Ele não cansa, cara. Que é, não cansa. Que é muito antes do que a gente estava acostumado a fazer, que é lá no diagnóstico, no início do diagnóstico da doença, que é aquelas doenças que a gente sabe que vão se encaixar lá, doenças crônicas, que não tem cura, que são progressivas, e que não quer dizer nada rotular como cuidados paliativos, né? Hoje a gente tá perdendo esse medo de chamar isso, né, de cuidados paliativos, e por um tempo a gente tinha medo de dar esse rótulo, porque era um peso, era pesado. O cuidado paliativo deixou de ser abandono. Exato. Como foi por muito tempo. Talvez a minha crítica talvez seja, vamos deixar a graduação lá, porque já tinha essa característica. Vamos tomar um cuidado para a graduação não subir até a UTI. Deixa lá no cuidado paliativo, porque naquela época tinha esse discurso de cuidado paliativo é o final, só aquele conforto paliativo, né, da coisa. Mas hoje não, hoje é uma coisa... Eu acho que ainda falta muito, né? Que nem vocês falaram aí da pesquisa do Daniel, né? Faltam muitas equipes, falta difundir mais conhecimento. Hoje eu estou dentro de um home care também, faço gestão da fisioterapia ali no home care. A gente vê muitos pacientes crônicos, população envelhecendo, entendeu? E que muitas vezes a equipe que está em atendimento não tem esse conhecimento do que é o cuidado paliativo. E muitas vezes a gente está falando de um paliativo, né? Muita criança lá em ventilação mecânica, numa UTI domiciliar, com síndromes neuro-raras, enfim. Não deixa de ser um cuidado paliativo, entendeu? Então, precisa ser mais difundido e falado. Eu acho que existiu, sim, um preconceito lá atrás, né? Dado pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento, que eu acho que todas as equipes de cuidado paliativo hoje em dia estão fazendo um trabalho super bacana, cara. De sabe, colocar a cara e difundir. E hoje está na mídia. Recentemente passou até numa novela aí, né, falando sobre o cuidado paliativo. A Ana Mi, que foi uma referência também, que difundiu demais, sabe? Mas ainda tem uns bocó, né? Tem. Eu gosto de citar bem em toda a área, né, citação do Osmar Aziz, o senador da República, que falou que cuidado dos paliativos é medicina da morte. Porra, velho. Sem noção. Mas eu sou entusiasta dos cuidados paliativos. Para mim é um assunto que eu gosto muito de discutir. Sim. Eu acho que é extremamente importante. E me coça a língua, porque eu vivenciei algumas coisas. Por exemplo, lá em 2012... eu atuava no hospital de retaguarda, pacientes crônicos. Tinham pacientes ali que tinham 8, 10, 12, 15 anos de internação naquele hospital, que era um hospital de retaguarda de pacientes crônicos, no qual a família não tinha estrutura para suportar um paciente que necessitava de ventilação. Hoje a gente sabe que ventilação domiciliar é muito maior, né? Há 12 anos não era tanto assim. E eu comecei a estimular um paciente outro que tinha reação, tinha resposta ao estímulo de funcionalidade. E o que eu ouvia de colegas nossos, muitas vezes, era... o que você tá fazendo, velho? É paciente paliativo. Naquela cultura antiga de paliativismo ser o abandono da terminalidade. Eu falei assim, peraí. É paliativo por quê? Não, porque esse paciente, ele vai morrer. Mas faz 13 anos que vocês estão falando isso? Como assim fazem 13 anos que vocês estão considerando que ele vai ser assim?
Então isso me incomodava muito na época, entendeu? E hoje esse avanço, eu tô falando até demais aqui já por conta disso, porque me incomoda pra um caralho, entendeu? Ah, não, sem dúvida. Mas eu acho que esse processo de educação tem que começar lá na faculdade, cara. Sim. Que isso até então não existia, né, cara? Mas você sabe que assim, ó, tanto a educação de a pessoa saber o que é e o ambiente que ela tá faz diferença. Sem dúvida. Porque às vezes é o ambiente que te educa, né? Se você não tem algo bem estabelecido, já uma base sólida, o ambiente vai te educar. Sim. Você lembra no início que a gente começou nas redes sociais? Eu não sei se você vai lembrar disso. Por exemplo, eu tinha uma visão, e se a gente buscar umas lives lá de 2015, 2016... Dá até vergonha daqui. Você vai ouvir eu falar que paciente de cuidado paliativo não tem indicação nenhuma, por exemplo, de mobilização, talvez não tenha indicação de manter atendimento de fisioterapia. Mas por quê? Porque o paciente paliativo lá de 2014, 2015, não era o paciente paliativo que a gente tem hoje. Ô, Ives, você sabe que você me deu trabalho. Vai embora, por favor. Você me deu trabalho, cara. Não, isso porque os residentes, cara, quando eu tinha residente da época, eles falavam, mas o Ives tá falando. Isso. É por isso. É por isso. Não, mas é importante a gente discutir por causa disso, porque o que está ao seu redor é o que influencia. Os pacientes paliativos das UTIs que eu trabalhava eram pacientes que estavam em fase de fim de vida, terminalidade total, que realmente não tinha a coisa da funcionalidade como a prioridade daquele momento. Sempre os cuidados paliativos eram muito tardios. A gente não tinha cuidados paliativos de um paciente que realmente... aquela característica que a gente vê hoje do momento bem indicado, a terapia bem indicada, sabe? E é interessante a gente parar, pensar, refletir, e com o passar do tempo a gente vai aprendendo e o próprio ambiente vai se modificando e a gente vai entendendo que as coisas não precisam ser sempre como a gente pensou. As coisas podem ser mutáveis. A gente pode mudar. Sim, né? A gente tá aqui para isso também, né? Aprender. Mas que você fudeu a vida do Jonathan, você fudeu. Meus residentes acabaram comigo. Estamos aqui para isso, né? Eu tinha que falar, o Ivens falou, mas agora eu tô falando. Mas o Ivens falou, mas ele falou merda! Não, e aí tem outra coisa, né? Não é porque alguém falou que necessariamente tá certo, né? Mas isso que você pontuou é importante. Você tá falando de perfis de pacientes totalmente diferentes. Isso, né? Você tem que levar tudo. Você tem que conhecer, é o que eu sempre falo, a gente precisa conhecer a população que a gente trabalha, cara. E cada o paciente ele não lê o livro, né? A gente sim, a gente estuda para isso. Então é aplicar diante daquilo que você tá vendo. Eu ia até te perguntar uma coisa que era com relação a isso. Que ano foi que você foi fazer a residência? 2012. 13. 12 para 13. Isso. Porque eu ia te perguntar justamente isso. O que era ensinado de cuidados paliativos naquela época? Veja, porque vocês estavam num centro, teoricamente, referência em oncologia e cuidados paliativos, né? Porque, obviamente, é um paciente que demanda muito esse tipo de cuidado. Então, assim, naquela época, o que era ensinado, assim? Mas vale lembrar que até hoje, esse serviço ele é conhecido por ter uma filosofia de trabalho totalmente diferente. Total. Sim. A humanização lá de amor referência, né, cara? Cara, na verdade... Quando a gente fala assim do cuidado paliativo, ali a estrutura da unidade 2, ele é, cara, mundialmente conhecido. Os caras são muito bons em relação ao que fazem. A fisioterapeuta em si, a Adriana, que na época estava e até hoje está, eu tenho hoje ela como uma das referências também, sabe? Então, ela sempre foi atrás. Eu lembro que quando eu cheguei, a equipe multi como um todo foi fazer o Palio, né, que é um curso da Argentina e tudo mais. Na verdade, eles vieram até o hospital para ministrar. E sempre houve busca, né, porque além de tudo, lá também, além da filosofia que o Guto falou, é um hospital-escola. Então, a galera se especializa e pesquisa e vai atrás. Lá tem um grupo de pesquisa só em cuidado paliativo, entendeu? Vários contatos super bons, Dr. Brueira, por exemplo. Então, eu falo que eu aprendi muito, porque desde aquela época, cara, eles já tinham essa ciência de que a gente precisava realmente expandir aquilo que já estava sendo feito, entendeu? E é como eu disse, eu cheguei no hospital, eu tive um processo de amadurecimento ali para chegar no cuidado paliativo pela segunda vez, entendeu? Cheguei, fui atuar ali nas enfermarias, no momento de diagnóstico em enfermaria, entendeu? E aí, depois da enfermaria, eu fui para a UTI, e aí fiquei 5 meses dentro da UTI oncológica.
E depois disso tudo que eu fui para o cuidado paliativo. Você ficou apreensivo antes de ir pro setor? Te dava ou não? Já havia quebrado esse tabu na sua cabeça? Já. Tava tranquilo? Já. Porque ali eu comecei nas enfermarias, então, cara, o pior eu já tinha visto ali. Desde uma emergência convencional, emergência oncológica, pacientes mutilados por conta da cirurgia, assim, então, já tinha visto. Então, a ansiedade era por aprender mesmo, entendeu? O que de diferente eu vou ver agora para aprender. Não nos demais, entendeu? Cara, eu fico pensando o quanto muitas formações falham, né? Porque, por exemplo, em nenhuma das minhas formações eu tive acesso, tipo, ao que é um cuidado paliativo. Tipo, não houve nada formal me explicando, me orientando. Sim. Né? Você vê. E é ótimo, né? Porque hoje em dia não tem como. Não basicamente, tem como. qualquer formação hoje toca no assunto. Tem né? que ter, cara. Tem que ter. E é isso que eu tô falando. A galera do cuidado paliativo lutou muito para isso. Sim. Né? E todo mérito. Chegar nas universidades e falar sobre isso. Porque eu tive o estágio. Eu não tive aula. Entendeu? Então eu cheguei sem uma base teórica. Sabe o que eu acho Na que época também da faculdade. foi importante nisso? Lá no começo, como o cuidado paliativo estava relacionado à terminalidade, ou ele era aplicado a um paciente crítico, onde esse paciente era refratário às terapêuticas, e aí ele, num processo ativo de morte, rapidamente evoluía ao óbito, ou pacientes que eram refratários por doenças, como, por exemplo, as doenças oncológicas. Sim. E quando se falava de cuidados paliativos lá no começo, pensava-se em doente oncológico. Sim. Mas o cuidado paliativo não é exclusivo das doenças oncológicas. São de doenças ameaçadoras à vida. Então, o cuidados paliativos, assim como a oncologia, é uma especialidade transversal. Isso. Assim como a terapia intensiva é uma especialidade transversal. Porque você se depara com diversos perfis de pacientes. Ela está em todas as áreas. Exatamente, está em todas. Então, assim, a gente está conversando aqui sobre o contato do Jonatas com cuidados paliativos no Hospital de Amor, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, né? Mas é possível, sim, você encontrar cuidados paliativos na neurologia, na cardiologia, na pneumologia e assim sucessivamente, tá? Em todas as áreas. Em tá todas. lá. Na endócrino, enfim. Então é importante. E hoje esse assunto já é mais difundido. Sim. Tá? Hoje as pessoas conseguem saber, ter acesso à informação de que eu vou ter CP em todos os setores. Mas até alguns anos atrás, Não era. a discussão era... Você ouvia falar de CP em que evento? Evento de onco. Eu fui no Cobraf o ano passado e eu vi o Dani falando de CP no Congresso de Urgência e Emergência. Mano, que passo incrível Cara, então... que foi dado, entendeu? Falar de CP em urgência e emergência é uma discussão pertinente, Sim. tá? Claro. Vou perguntar qual que é a sua opinião, você me conta. Manda. Lá vem. Não, dentro desse assunto mesmo. Você acha que... Qual que seria o melhor cenário? A gente ensinar mais cuidados paliativos para todo mundo e a gente aproveitar essa coisa transversal? Ou a gente especializar equipes de cuidados paliativos que vão orientar a maioria dos profissionais dentro do hospital? Qual que você acha que é o melhor caminho, modelo assistencial de cuidados paliativos? Ô, Ives, eu acho que é uma continuidade. Eu acho que todo profissional ele tem que entender o macro, que eu acho que seria esse transversal, tá? Mas a partir do momento em que, por exemplo, eu entro na oncologia, eu tenho que entender o porquê que ele está sendo paliado, entendeu? Que aspectos oncológicos que levaram ele a ser paliado. A mesma coisa na cardio, a mesma coisa na pneu. Mas eu acho que é um processo, uma evolução, entendeu? Que vai começar e depois eu vou me especializar, entendeu? Sabe qual que é a limitação que pode ter nessa dúvida? Que quando a especialidade ela é direcionada, beleza. Você pode capacitar um profissional especializado em reabilitação neurofuncional a entender cuidados paliativos em pacientes neurológicos. Mas nos profissionais que são de especialidades transversais, ele não vai conseguir, ele não vai poder saber só de um sistema. Ele vai ter que... Óbvio, mas ele é especificamente da onco. Mas, velho, olha as N possibilidades que você encontra na onco. Obviamente, no futuro, a gente vai ter lá o fisioterapeuta que vai trabalhar com oncopneumologia. Eu vejo isso no futuro.
Mas hoje, o pessoal que Abrangente. trabalha com onco vai falar de CP, vai falar de CP em qualquer sistema, cara. É. Né? Bom, meu... Não, Minha por isso que eu joguei idiota. por isso que eu joguei pra ele, né? Porque, assim, ó... Mas eu acho que é um início. Tá bom, eu vou calar a boca. Não. Tô zoando. Eu quis dizer que o nosso especialista pode ter uma opinião mais embasada. Se você estiver achando que a gente tá falando merda, pode xingar, velho. Pô, Ives. Porra. Viu como é você? Aqueles caras... Já volto aí, galera. Fala, cala a boca, você só fala um bosta.